Bem-vindos à nossa análise de hoje. Vamos mergulhar numa obra que, assim, mudou mesmo o curso da filosofia ocidental. As Meditações Metafísicas de René Descartes. Uma obra fundamental, sem dúvida. Vamos seguir o percurso que ele traçou, né? Começando com aquela dúvida bem radical, avassaladora mesmo, em busca de uma certeza que resista a qualquer questionamento. E a nossa base aqui são as próprias meditações, os textos dele. A missão, então, acho que é entender como Descartes se propôs a, demolir todo o edifício das suas crenças antigas. Tudo aquilo que ele tinha aprendido, Isso. Para, sobre um terreno limpo, construir um novo sistema de conhecimento, né? Com bases realmente sólidas. é uma aventura intelectual, eu diria. Convida a gente a questionar coisas que parecem óbvias. Totalmente. Ok, vamos começar a desembrulhar isso. O ponto de partida de Descartes é uma constatação que ele faz já mais velho, né? Sim, ele percebe que muitas opiniões que ele aceitou como verdadeiras desde jovem, bom, eram falsas ou, no mínimo, duvidosas. E aí o problema? Se os alicerces são instáveis, tudo que foi construído em cima, É, também fica comprometido, claro. a solução dele é radical. Pelo menos uma vez na vida, colocar absolutamente tudo em dúvida. Para ver se sobra alguma coisa, sabe? Alguma coisa minimamente certa. E aí que começa a primeira meditação. A fase da demolição, como você disse. Mas assim, seria impossível analisar cada crença uma por uma. Infinito. Impraticável. Então ele foca nos princípios fundamentais, nas bases dessas crenças. E o primeiro alvo, os nossos sentidos. A gente aprende tanta coisa por eles, né? A maioria das coisas, talvez. Mas eles às vezes nos enganam. Sim, aquela imagem clássica do bastão que parece quebrado dentro da água, ou uma miragem na estrada. Exato. E a prudência, ele diz, manda a gente nunca confiar totalmente em quem já nos enganou uma vez. Então, o conhecimento que vem pelos sentidos já perde a garantia de certeza absoluta. Primeiro pilar abalado. Mas ele mesmo se pergunta, tá, os sentidos enganam em coisas sutis ou distantes, mas posso duvidar de algo tão imediato como estou aqui, agora, sentado perto do fogo, vestido. Parece loucura duvidar disso, né? Ele até menciona que se comparar a pessoas com problemas mentais que imaginam ser reis ou ter corpos de vidro, seria estranho. É nesse ponto que ele traz o argumento do sonho, que é... Devastador. o argumento do sonho, esse é clássico. Quantas vezes a gente sonha com uma vividez incrível que está em tal lugar, fazendo tal coisa, e aí acorda e percebe. Estava na cama o tempo todo. É verdade. Descartes nota que não parece existir nenhum sinal, nenhum indício concludente, como ele fala, para a gente saber com certeza absoluta se está sonhando ou acordado neste momento. Essa ideia é perturbadora. Ele quase se convence de que pode estar sonhando agora mesmo. Exato. O espanto é genuíno. Ok, então se podemos estar sonhando, nosso corpo, mãos, olhos, tudo isso pode ser ilusão, como não sonho. Pode. Mas ele pondera. É como um pintor, né? Mesmo quando pinta sereias ou monstros, ele usa cores que são reais. Talvez os sonhos, mesmo sendo falsos no conjunto, sejam feitos a partir de elementos mais básicos que são reais. Coisas mais simples e universais. Tipo o quê? Não a minha mão específica, mas a ideia geral de corpo. Extensão, forma. Isso, natureza corpórea em geral, extensão, figura, quantidade, lugar, tempo. Talvez esses elementos mais fundamentais, como as cores do pintor, tenham que ser reais para compor até as ilusões dos sonhos. Entendi. Isso cria tipo uma hierarquia na dúvida? Exatamente. Ciências mais complexas, que dependem de observar coisas compostas, a física, a astronomia, a medicina, ficam duvidosas. Seus objetos podem ser como as imagens de um sonho. Porque dependem dessas coisas que podem ser ilusórios, tipo mãos, olhos, estrelas. Precisamente. Mas e a aritmética, a geometria? Elas tratam de coisas bem simples e gerais, né? 2 mais 3 são 5. Um quadrado tem 4 lados. Verdades que parecem certas, esteja eu acordada ou dormindo. Num sonho, 2 plus 3 ainda seria 5, parece. Parece resistir, sim.
Essas verdades não dependem de existir um quadrado físico na minha frente. Mas aí, ele leva a dúvida a um nível ainda mais fundo, né? É o passo seguinte, e é bem radical. Ele introduz a dúvida hiperbólica. A hipótese do Deus enganador. E se existir um Deus todo-poderoso que pudesse ter nos criado de um jeito que a gente se engana sempre? Mesmo nessas coisas que parecem super evidentes, como 2 plus 3 igual a 5. Quem garante que a verdade não é outra e fomos feitos para acreditar nisso? É uma possibilidade ilógica, por mais estranha que pareça. E ele ainda coloca outra hipótese. E se a gente não veio de um Deus todo-poderoso? Se nossa origem for algo menos perfeito? Acaso, destino, uma cadeia de causas naturais? Aí seria ainda mais provável que a gente fosse imperfeito, falho, né? Propenso a errar o tempo todo. Exatamente. A possibilidade de um erro fundamental na nossa própria Constituição parece difícil de afastar completamente. Então, diante disso tudo, o que ele faz? Ele não pode ficar paralisado. Não. Ele toma uma decisão metodológica muito importante: a suspensão do juízo. Suspender o juízo significa não afirmar nem negar nada. Nesse contexto, sim. Mas ele vai além. Para realmente combater o peso dos hábitos, dos preconceitos, ele decide tratar provisoriamente todas as antigas opiniões não só como duvidosas, mas como se fossem falsas. É uma estratégia radical para limpar o terreno? Muito radical. E para levar essa estratégia ao limite, ele cria a figura do gênio maligno, o gênio maligno. Ah, o famoso gênio maligno. Não é Deus, né? É outra coisa. Não. É importante essa distinção. Ele já considerou a hipótese de um Deus enganador. Mas o gênio maligno é um artifício metodológico. É supor a existência de um enganador extremamente poderoso e astuto, cuja única função é nos iludir sobre tudo. Céu, terra, meu corpo, meus sentidos, até a matemática, tudo poderia ser uma grande ilusão criada por esse gênio. Exato. É um teste extremo. A pergunta é: existe alguma coisa que resista a essa dúvida mais extrema possível? Alguma crença que seja verdadeira mesmo que esse gênio exista e esteja me enganando? Exato. Imagina o esforço que é manter essa postura de dúvida constante. Ele mesmo descreve isso, né? Sim, ele fala da preguiça mental, da tendência de voltar para o conforto das opiniões antigas, familiares. Compara um escravo que sonha com a liberdade, mas teme acordar para a dura realidade. É difícil sustentar essa dúvida. Mas é justamente nesse fundo do poço da dúvida, na segunda meditação, que ele encontra a primeira luz, a primeira certeza. O ponto de Arquimedes que ele buscava. Mesmo que exista esse gênio maligno superpoderoso me enganando sobre tudo, Para que eu seja enganado. é absolutamente necessário que eu que estou sendo enganado exista. Se eu duvido, eu penso. Se eu sou enganado, eu penso. E se eu penso, eu existo. Cogito ergo sum. Ou, na formulação mais cuidadosa da meditação, eu sou, eu existo. Essa proposição é necessariamente verdadeira toda vez que eu a pronuncio ou a concebo na minha mente. Exato. O gênio pode me enganar sobre o conteúdo do meu pensamento. Achar que vejo uma árvore quando não há árvore, mas não pode me enganar sobre o fato de que eu estou pensando e, portanto, existindo enquanto penso. Essa é a rocha firme, a primeira certeza indubitável. Finalmente, um ponto fixo. Ok, eu existo, mas quem sou eu? O que é esse eu que existe com tanta certeza? Essa é a próxima pergunta crucial. Ele ainda não pode dizer sou um corpo, tenho braços e pernas. Tudo isso ainda está sob suspeita por causa do gênio maligno. Então ele analisa as atividades que costumava associar a si mesmo: nutrir-se, caminhar, sentir. Mas essas parecem depender de um corpo que ainda é duvidoso. O que sobra? O pensar. O pensamento. Pensare. Isso, lhe diz, é um atributo que me pertence essencialmente. Só ele não pode ser separado de mim. Eu sou, eu existo, precisamente enquanto estou pensando. Se eu parasse totalmente de pensar, talvez parasse de existir. Essa é a conclusão dele naquele momento. Sou, portanto, falando precisamente, apenas uma coisa que pensa. Res cogitans. Uma coisa pensante. E esse pensar para ele é bem amplo, né? Muito amplo. Inclui duvidar, entender ou conceber, afirmar, negar, querer, não querer e também imaginar e sentir. Sentir. Mas sentir não dependia do corpo? Aqui é importante. Ele se revela ao sentir enquanto ato consciente.
Ter a experiência de ver uma cor, ou sentir calor, ou ouvir um som, mesmo que a cor ou o calor venham de uma ilusão do gênio maligno. O ato de ter essa experiência consciente é um modo de pensamento. E isso prova que eu, a coisa pensante, existo. Entendi. A consciência de sentir, não necessariamente o objeto sentido. Exatamente. Todas essas atividades, duvidar, querer, imaginar, ter consciência de sentir, confirmam a existência dessa coisa que pensa. E para explorar melhor o que é essa coisa que pensa, a mente, e como ela é mais fácil de conhecer que o corpo, ele usa o famoso exemplo da cera. O exemplo da cera é brilhante para isso. Ele pega um pedaço de cera recém-tirado da colmeia. Tem cheiro, cor, forma definida, é duro, frio. Se a gente bate, faz um som. Qualidades que a gente percebe pelos sentidos. Características sensíveis bem claras. Mas aí ele aproxima a cera do fogo. E o que acontece? Tudo muda. O cheiro some, a cor muda, a forma se perde, ela derrete, fica líquida, quente. As qualidades que a gente percebeu antes Exatamente. desaparecem, né? Se Desaparecem. transformam completamente. Exato. Mas mesmo com todas essas mudanças, a gente continua dizendo que é a mesma cera. Continuamos. Então, o que a gente conhece nela que permanece? Não são essas qualidades sensíveis que mudam o tempo todo. Nem há a imagem que a gente forma dela na imaginação, porque a cera derretida pode tomar infinitas formas que a gente nem consegue imaginar todas. Exatamente. O que a cera é essencialmente algo extenso, flexível, mutável. E isso não é captado diretamente pelos sentidos nem pela imaginação. É captado apenas pelo entendimento, uma inspeção do espírito, ele diz. Então, conhecer a cera não é só ver, tocar, cheirar. É um ato de julgar com a mente. Exatamente. É o entendimento que compreende a essência da cera por baixo das aparências mutáveis. Ele até faz uma analogia. Quando vemos pessoas na rua, cobertas por chapéus e casacos, julgamos que são homens, não autômatos. É um julgamento da mente, não só uma visão passiva. E qual a conclusão disso para o autoconhecimento? Reforça a ideia central da segunda meditação, que conhecemos nossa própria mente, a coisa pensante, de forma mais fácil, mais direta e mais certa do que conhecemos os corpos. Cada vez que eu conheço um objeto externo, como a cera, através dessa inspeção do entendimento, Eu estou, na verdade, reafirmando a existência e a natureza da minha própria mente que está conhecendo. com ainda mais evidência e distinção, porque o ato de conhecer é um ato de pensar. Faz sentido. Ok. Então a primeira certeza é sou uma coisa que pensa. Mas como sair só disso? Como garantir que outras ideias, como as da matemática, são verdadeiras, especialmente com a sombra do gênio maligno ainda ali? Essa é a grande questão da terceira meditação. Como construir a ponte para outras certezas? Ele precisa de uma garantia. Ele estabelece uma regra geral, né? Aquilo que eu concebo clara e distintamente é verdadeiro. Sim, essa regra parece emergir da clareza e distinção do próprio cogito. Mas ele percebe que essa regra só vai ser totalmente segura se ele puder afastar a dúvida do Deus enganador, ou gênio maligno. Então, ele precisa provar que Deus existe e, mais importante, que Deus não é enganador. Esse é o objetivo central da terceira meditação. É um passo crucial para fundamentar a ciência e o conhecimento em geral, E como ele começa? analisando os tipos de pensamentos que ele tem. Isso. Isso. Ele classifica, existem as ideias, que são como imagens das coisas, a ideia de um homem, do céu, de um anjo, de Deus. Existem as vontades ou afetos, querer algo, temer algo. E existem os juízos, quando eu afirmo ou nego algo sobre uma ideia. Isso. E onde está o erro? Onde a gente costuma tropeçar? Principalmente nos juízos. Especialmente no juízo de que as ideias que estão em mim são cópias fiéis de coisas que existem fora de mim. A gente assume isso o tempo todo, né? Que o que eu vejo corresponde a algo real lá fora. Exato. E ele pergunta, por que acreditamos nisso? Ele aponta duas razões comuns, um impulso natural e o fato de que as ideias sensoriais parecem vir de fora, independentemente da nossa vontade. Mas ele derruba essas razões, certo? O impulso natural pode nos enganar, como vimos com os sentidos. E as ideias podem ser produzidas internamente, como nos sonhos, que parecem vir de fora, mas não vêm.
E mesmo que viessem de fora, a ideia não precisa ser semelhante ao objeto. Ele dá o exemplo do Sol, né? Exato. Temos a ideia do Sol que vemos, pequeno disco brilhante, e a ideia da astronomia, um corpo imenso. As duas não podem ser semelhantes ao Sol real ao mesmo tempo. Então, a correspondência não é garantida. Ok, então a crença ingênua na correspondência ideia-mundo é abalada. Como ele prova Deus, então? Aí vem o argumento principal da terceira meditação, que é um argumento causal, baseado na origem das ideias. Causal, tipo causa e efeito. Isso. Ele analisa as ideias não só como atos de pensar, mas pelo seu conteúdo representacional, o que elas representam. Isso ele chama de realidade objetiva da ideia. Realidade objetiva, o ser ideia de algo. Exato. É o conteúdo. E ele diz que as ideias têm diferentes graus de realidade objetiva. A ideia de uma substância, algo que existe por si, como uma pedra ou eu mesmo, tem mais realidade objetiva do que a ideia de um modo ou acidente, uma qualidade, como a cor vermelha ou o calor. E a ideia de Deus. A ideia de Deus, que ele define como uma substância infinita, eterna, imutável, onisciente, onipotente, criadora de todas as coisas, essa ideia tem o grau máximo de realidade objetiva, representa a perfeição infinita. Ok. E qual o princípio causal que ele usa? O princípio-chave é: deve haver ao menos tanta realidade na causa eficiente e total quanto há no seu efeito. Aplicado às ideias significa que deve haver ao menos tanta realidade formal, realidade atual, intrínseca, na causa de uma ideia quanto há de realidade objetiva no conteúdo da ideia. Deixa eu ver se entendi. A causa de uma ideia tem que ter poder real suficiente para produzir o conteúdo daquela ideia. Basicamente isso. O mais perfeito não pode vir do menos perfeito. Algo não pode vir do nada. A causa tem que ter em si mesma, formalmente ou de um modo superior, eminentemente, toda a realidade que a ideia representa objetivamente. Então, aplicando isso à ideia de Deus. Eu, René Descartes, sou um ser finito, imperfeito, limitado. Mas encontro em mim a ideia de Deus, um ser infinito, eterno, sumamente perfeito. Essa ideia tem uma realidade objetiva infinita. De onde veio essa ideia? Não pode ter vindo de mim mesmo que sou finito. Minha realidade formal é menor que a realidade objetiva da ideia de infinito. Exatamente. Eu não posso ser a causa dessa ideia. Portanto, essa ideia deve ter sido colocada em mim por algo que realmente possui essa perfeição infinita, ou seja, por Deus. Logo, Deus existe. É isso. Essa é a conclusão da primeira prova. E ele argumenta que a ideia de infinito não é só a negação do finito, tipo não limitado, mas uma ideia positiva e primária. Eu só percebo que sou finito porque me comparo com a ideia de infinito que já tenho. Interessante. E ele tem mais argumentos? Tem. Ele reforça considerando a própria existência dele. De onde eu venho? Eu existo. Quem me causou? Não pode ter sido ele mesmo, né? Se ele tivesse o poder de se criar, ele teria se dado todas as perfeições que ele consegue em Deus. Teria se feito perfeito. Exato. E ele também argumenta que a conservação da existência a cada instante requer uma causa tão poderosa quanto a criação inicial. Manter algo existindo no tempo exige um poder contínuo. E essa causa que me mantém existindo a cada momento, e que também tem a ideia de Deus, já que eu a tenho, e vim dessa causa. Ele descarta outras possibilidades. Meus pais geraram meu corpo, talvez, mas não minha mente pensante nem me conservam no ser. Outras causas menores. A causa última que me criou e me conserva, e que possui a ideia de perfeição, tem que ser Deus. Então, duas provas aí baseadas na causalidade. E a conclusão sobre Deus ser enganador. Essa vem como um corolário. Se Deus existe e é sumamente perfeito, como a própria ideia dele o representa, então ele não pode ser enganador. Por quê? Porque a vontade de enganar, a fraude, a malícia, isso implica alguma imperfeição, fraqueza, falta de conhecimento ou maldade. E a perfeição absoluta de Deus exclui qualquer tipo de imperfeição. Portanto, Deus é veraz, não é enganador. Uau! Então, com isso, ele salva a regra geral, que o claro e distinto é verdadeiro. Exatamente. Se Deus existe e não me engana fundamentalmente, então a faculdade de conhecer que ele me deu, o entendimento, é confiável quando usada corretamente.
ou seja, quando dou assentimento, apenas aquilo que concebo clara e distintamente. Isso abre a porta para a certeza na matemática e potencialmente na ciência do mundo físico. É a garantia metafísica que ele buscava. Mas aí surge outra pergunta que ele trata na quarta meditação. Se Deus é perfeito e não nos engana, por que raios a gente erra tanto? De onde vem o erro? Ótima pergunta. Se fomos criados por um Deus bom e perfeito, o erro parece um problema. Descartes argumenta que o erro não é algo positivo, não é uma faculdade que Deus nos deu para errar. Não. O erro é uma falta, uma privação, é a ausência de um conhecimento que deveríamos ter, ou o mau uso das faculdades que temos. Nós somos seres finitos, intermediários entre a perfeição total de Deus, o ser, e o nada absoluto, o não ser. O erro acontece porque, de alguma forma, participamos desse não ser, dessa limitação. E qual a explicação mais técnica? Envolve as faculdades que ele mencionou antes? Sim, envolve a interação entre o entendimento, o intelecto, a faculdade de conhecer e a vontade, o livre-arbítrio, a faculdade de escolher, de afirmar ou negar. O entendimento é limitado, né? A gente não conhece tudo. Exato. Nosso entendimento é finito, mas a nossa vontade, a capacidade de dar ou reter o assentimento, é, num certo sentido, ilimitada. Eu posso escolher acreditar ou duvidar de qualquer coisa, mesmo do que eu não entendo direito. Ah, então o erro acontece quando a vontade ultrapassa o entendimento. Precisamente. O erro ocorre quando eu uso minha livre vontade para fazer um juízo, afirmar ou negar algo sobre coisas que meu entendimento não percebe de forma clara e distinta. Eu me precipito, dou o assentimento onde deveria suspender o juízo. O erro é um mau uso da liberdade. Então, a culpa não é de Deus, é nossa por usarmos mal o livre-arbítrio que ele nos deu. Essa é a tese. As faculdades em si, entendimento e vontade, são boas, vêm de Deus. O problema está no nosso uso delas. E ele enfatiza que a liberdade verdadeira não é a indiferença, poder escolher qualquer coisa sem razão, mas sim a escolha que segue a clareza do verdadeiro e do bom. Quanto mais claro algo é para o entendimento, mais livremente a vontade o abraça. E como evitar o erro, então? Qual a receita? A receita é metodológica. Reter a vontade dentro dos limites do entendimento. Só fazer juízos, só dar o assentimento, aquilo que o entendimento concebe com clareza e distinção. Sobretudo o resto. Sobretudo o resto. Suspender o juízo. É preciso cultivar o hábito de só concordar com o que é evidente. Esse é o caminho para a verdade, e, segundo ele, a maior perfeição que podemos atingir no conhecimento. Ok. Entendido o mecanismo do erro. Agora, e as coisas materiais? O mundo lá fora, ele já provou que existem. Ainda não provou a existência delas, mas na quinta meditação ele vai analisar a essência delas. O que elas são, independentemente de existirem ou não fora da nossa mente. A essência das coisas materiais. O que seria isso para ele? Aquilo que podemos conceber clara e distintamente sobre elas. E isso, para Descartes, se resume às propriedades matemáticas e geométricas. A extensão, comprimento, largura, profundidade e seus modos, figura, tamanho, número, lugar, duração, movimento. Então a essência da matéria é ser extensa, quantificável, geométrica. Exato. Essas ideias geométricas, como a ideia de um triângulo, de um quadrado, parecem ter naturezas verdadeiras e imutáveis, que não fomos nós que inventamos. Tipo, as propriedades do triângulo, a soma dos ângulos ser 180 graus, a gente descobre e não inventa. Elas parecem ter uma realidade própria. Exatamente. Como essas essências são conhecidas clara e distintamente, elas devem ser algo, não um puro nada. Elas têm uma realidade essencial. E é nessa meditação que ele volta a falar de Deus, né? Com outro argumento. Sim, aqui ele apresenta o famoso argumento ontológico para a existência de Deus. Ontológico? Baseado no próprio ser ou conceito de Deus? Isso. A ideia é que a existência pertence à própria essência ou definição de Deus. Ele faz uma analogia com a geometria. Como assim? Assim como eu não posso conceber a essência de um triângulo sem incluir a propriedade de que a soma dos seus ângulos é igual a 2 retos. Isso faz parte do que é um triângulo. Da mesma forma, eu não posso conceber a essência de Deus, que é definido como um ser soberanamente perfeito, que possui todas as perfeições, sem incluir a existência entre essas perfeições. Porque existir é uma perfeição. Para Descartes, sim. Existir é melhor,
É mais perfeito do que não existir. Então, um ser que tivesse todas as outras perfeições, mas lhe faltasse a existência, não seria o ser soberanamente perfeito, seria contraditório. Então, pensar em Deus é necessariamente pensar em um ser que existe. A existência está incluída no conceito. Exato. Não posso separar a existência da essência de Deus, assim como não posso separar a soma dos ângulos ser 180 graus da essência do triângulo. Dissipa essa objeção. A resposta dele é que Deus é um caso único. No caso da montanha e do vale, a existência não pertence necessariamente à essência deles. Posso conceber uma montanha que não existe. Mas no caso de Deus, a existência é parte da sua essência necessária e imutável. Tentar conceber Deus sem a existência seria tentar conceber a perfeição total, a qual falta uma perfeição o que é impossível. Contraditório. Não é o meu pensamento que cria a existência de Deus, mas a própria natureza necessária de Deus que determina o meu pensamento a concebê-lo como existente. Entendi a lógica. E qual a consequência disso para ele? E força a certeza da existência de Deus, colocando-a num nível de evidência igual ou até superior ao das demonstrações matemáticas. E, lembrando, como Deus existe e não é enganador, ele garante a verdade de todas as nossas percepções claras e distintas. Então a ciência se torna possível e confiável. Mesmo que eu esqueça os detalhes da prova de Deus, basta lembrar que já a compreendi clara e distintamente e que sei que Deus existe e não engana para garantir meus outros conhecimentos claros e distintos. É a base firme que ele estava construindo. Deus é o garante último da verdade do conhecimento humano claro e distinto. Finalmente, então, na sexta meditação, ele vai enfrentar a questão: e as coisas materiais? O mundo físico lá fora? Elas existem mesmo? Agora ele tem as ferramentas para responder isso. Ele já sabe que Deus existe, não é enganador, e que a essência das coisas materiais, aquilo que concebemos clara e distintamente nelas, é a extensão geométrica. Deus tem o poder de criar essas coisas extensas, já que a gente as concebe clara e distintamente, sem contradição? Tem o poder, sem dúvida. A questão é, ele criou? Existem mesmo coisas extensas fora de mim? Ele começa analisando a faculdade de imaginar, né? Aquela que parece diferente do puro entendimento. Sim. Imaginar parece exigir um esforço mental particular, como que, para visualizar uma forma, um triângulo, é diferente de conceber puramente com o intelecto, como quando entendemos o que é um quiliógono, polígono de 1000 lados, mesmo sem conseguir visualizá-lo perfeitamente. E essa necessidade de esforço da imaginação, essa ligação com imagens, sugere para ele uma conexão com um corpo. Sugere. Parece que a imaginação depende de algo além do puro espírito pensante, talvez do corpo ao qual a mente está unida. Mas isso ainda é só uma probabilidade, não uma prova. E os sentidos? Aquelas ideias vivas de cores, sons, dores, prazeres, fome e sede? Essas ideias sensoriais parecem vir de fora com muita força. Antes da dúvida metódica, a gente acreditava naturalmente que elas vinham de corpos externos e que o nosso corpo era realmente nosso. Mas as dúvidas anteriores abalaram essa confiança. As ilusões dos sentidos, o argumento do sonho, o gênio maligno. Exatamente. Mas agora o cenário mudou. Sabemos que Deus existe e não é enganador. E como isso ajuda a provar a existência dos corpos? Ele argumenta assim: eu tenho uma inclinação natural muito forte a acreditar que as ideias sensíveis vêm de corpos materiais externos. Essa inclinação foi dada por Deus. Se essas ideias viessem, na verdade, de outra fonte, do próprio Deus diretamente, de anjos ou de algo desconhecido em mim, e Deus não me desse nenhuma faculdade para reconhecer a verdadeira fonte e corrigir essa forte inclinação natural, então Deus seria enganador, por fazer acreditar tão fortemente em algo falso, sem me dar meios de descobrir a verdade. Precisamente. E como já estabelecemos que Deus não é enganador, temos que concluir que essa forte inclinação natural corresponde à verdade. Ou seja, as ideias sensíveis são de facto causadas por coisas corpóreas que existem fora de mim. Então a existência do mundo material é garantida pela veracidade divina? Exato. Mas atenção, elas existem na medida em que são objeto da matemática pura, ou seja, enquanto coisas extensas, com figura, movimento, etc. Aquilo que concebemos clara e distintamente nelas. As qualidades sensíveis secundárias, cor, som, cheiro,
são mais obscuras e confusas. Entendi. E com a existência dos corpos mais ou menos estabelecida, ele pode voltar à questão da relação mente-corpo? Sim, ele reafirma a distinção real entre mente e corpo. Eu tenho uma ideia clara e distinta de mim mesmo como uma coisa pensante, que não é extensa, não ocupa espaço. E tenho uma ideia clara e distinta do corpo como uma coisa extensa, que não pensa. E como Deus pode criar separadamente aquilo que eu concebo claro e distintamente como separável? Exato. Segue-se que minha mente, ou a alma, o eu pensante, é realmente distinta do meu corpo e pode, em princípio, existir sem ele. São duas substâncias de naturezas diferentes. Essa é a famosa dualidade cartesiana. Mente e corpo são coisas radicalmente diferentes. Exato. Algumas faculdades, como imaginar e sentir, no sentido de ter sensações, parecem pertencer à mente, mas requerer a união com o corpo. Outras, como mudar de lugar ou ter uma forma, pertencem claramente ao corpo. Mas ele não diz também que mente e corpo estão muito unidos, quase misturados? Não é só um piloto no navio. Esse é um ponto crucial e muitas vezes complexo na filosofia de Descartes. Sim, apesar de serem substâncias distintas, ele enfatiza que na nossa experiência vivida, mente e corpo estão intimamente unidos e como que misturados, quase permixte, formando uma unidade substancial. E é essa união que explica sentimentos como dor, fome, sede. Exatamente, esses não são pensamentos puros do intelecto, nem meras modificações do corpo. São modos confusos de pensar que resultam dessa união íntima. Eu não observo que meu corpo está ferido como um piloto observa um dano no navio. Eu sinto a dor. Essa união, então, tem uma função. A natureza, entendida como a ordem estabelecida por Deus, ou essa união mente-corpo, nos ensina o que é bom ou ruim para nós. Sim, através dos sentimentos de prazer, dor, fome, sede, a natureza nos indica o que buscar ou evitar para a conservação do composto mente-corpo. A dor sinaliza um dano, o prazer algo benéfico. Nesse sentido, os sentidos são úteis e confiáveis como guias práticos para a vida. Mas não como guias para conhecer a verdadeira natureza das coisas externas, né? Exato. Tentar usar os sentidos para saber o que o calor é em si mesmo no fogo ou qual o tamanho real de uma estrela distante. Aí eles nos enganam. Eles nos dão informações obscuras e confusas sobre a essência das coisas. Sua função primária é a conservação do indivíduo. E mesmo para essa função prática, eles podem falhar às vezes, né? E podem. Ele dá exemplos. A pessoa com hidropisia que sente sede, mas beber mais água faz mal. Ou um alimento envenenado que tem um gosto agradável. Ou a dor no membro fantasma. Isso não compromete a bondade de Deus? Ok. Descartes argumenta que não. O corpo é uma máquina complexa, com nervos transmitindo sinais ao cérebro, onde a mente interage. Um sinal pode ser disparado no lugar errado, como no membro fantasma, ou o sistema pode estar desregulado por uma doença. Dada a natureza composta e mecânica do corpo humano, é inevitável que esse sistema, embora otimizado por Deus para funcionar bem na maioria das vezes, seja falível em certas circunstâncias, da forma mais útil possível, considerando a estrutura finita e complexa que somos. E como a gente pode, então, corrigir esses erros ocasionais dos sentidos ou da natureza? Usando nossas outras faculdades. Podemos comparar o testemunho de vários sentidos, ver e tocar algo, usar a memória para conectar experiências passadas e presentes e, principalmente, usar o entendimento, a razão para analisar a situação, buscar as causas do erro e julgar corretamente. E ele diz que a coerência da vida desperta ajuda a diferenciar do sonho, né? Sim, na vigília as experiências se conectam umas às outras e com a memória de forma consistente, o que geralmente não acontece nos sonhos. Assim, se examinarmos uma percepção cuidadosamente com todos os nossos recursos cognitivos, sentidos múltiplos, memória, entendimento, e não encontrarmos nenhuma razão para duvidar, podemos ter certeza moral de sua verdade, confiando na garantia do Deus não enganador. Mas ele termina com uma nota de realismo, né? Sim. Ele reconhece que a vida prática exige ação rápida, e nem sempre temos tempo para esse exame cuidadoso. Temos que aceitar a condição humana que é sujeita ao erro e à fraqueza. Bom, e assim fechamos essa jornada incrível pelas meditações. Da dúvida mais radical, Sim. passando pela certeza do eu penso, E pela prova de Deus como garante da verdade. até a recuperação da existência do mundo material e a complexa relação mente-corpo.
Ufa, realmente uma construção impressionante. Quais seriam os pontos-chave para a gente guardar? Olha, acho que, primeiro, a força da dúvida como um método para encontrar certeza. Segundo, o penso, logo existo, como fundamento inabalável. Terceiro, a centralidade de Deus não só como Criador, mas como garante da possibilidade do conhecimento verdadeiro. Também a distinção clara entre mente, pensamento e corpo, extensão. Isso aí. Mas também a união íntima e problemática entre eles, na nossa experiência. E, claro, a tentativa de explicar o erro humano de forma a preservar a perfeição e a bondade de Deus. Descartes realmente ofereceu um caminho para a certeza num período de muito ceticismo. E pensando nas implicações, essa busca cartesiana por um fundamento seguro marcou toda a filosofia moderna, a ciência. Mas será que essa base, essa separação tão nítida, mente e corpo, ainda se sustenta hoje? Essa é a grande questão, né? Como entender a consciência, a subjetividade, no universo que a ciência contemporânea descreve como fundamentalmente físico. A herança de Descartes nos desafia até hoje. Com certeza, fica aí algo para a gente continuar pensando.